A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos falar sobre a Páscoa. Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até ao 11º. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a congregação ou comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas e das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso venha a acontecer, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, o Egito, como nós sabemos, tipifica o pecado, o sistema governado por Satanás. E lá os judeus estavam no cativeiro, na escravidão, sob o jugo dos egípcios. O Egito era chamado terra dos alhos, exemplificando o mundanismo e o pecado. Porém, Deus disse a Moisés: Moisés, usarei você para tirar o meu povo da terra do pecado, do mundanismo, das amarras da escravidão. Você será um instrumento em minhas mãos para redimir o meu povo e dar-lhe a liberdade. Antes que entrassem, queridos, na terra prometida, Moisés e os filhos de Israel foram instruídos por Deus a observarem a Páscoa todos os anos, conforme está aqui capítulo 12 de Êxodo. Deus ordenou a Moisés que separasse um cordeiro para ser sacrificado. Que relação tinha um cordeiro com a libertação do povo das mãos de um exército equipado com carruagens, espadas e lanças? Como um cordeiro seria a provisão para Israel sobreviver? Porém, Deus disse mais uma vez: o cordeiro será o meio de escape e de libertação. A maneira de sair do pecado, da escravidão, do cativeiro. A saída do Egito, o cordeiro quebrará as amarras, as cadeias. Aleluia! Queridos, assim como Cristo, o Cordeiro Pascal de Deus do Novo Testamento, o Cordeiro para libertação dos filhos de Israel do Egito, não podia ter defeito. Os israelitas não podiam oferecer, não deveriam oferecer a Deus um cordeiro com marcas, um cordeiro fraco, um cordeiro doente. Não podiam dar restos para Deus. Pensemos nisto, otimizemos esta verdade. É difícil tomar um cordeiro e esperar
que um milagre de libertação aconteça. Porém, é ainda mais difícil crer que um cordeiro morto possa despertar em alguém a esperança do cumprimento das promessas da aliança com Deus. Entretanto, foi pela morte daquele cordeiro que veio a libertação. Aleluia! E não era apenas a morte de um cordeiro e o derramamento de seu sangue. No versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo, neste versículo há uma verdade implícita. O sangue do animal era uma alusão ao sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que um dia seria derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. O hino 15 da harpa cristã diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, aleluia! Porém, queridos, os israelitas tinham ainda uma tarefa a realizar: apanhar o sangue do cordeiro e cobrir com ele o umbral das portas nos 3 lados. Deus disse a Moisés que falassem ao povo que o sangue era o sinal para ele. Quando Deus levasse à destruição aos inimigos, passaria por cima das casas com a cobertura de sangue. O sangue seria a proteção, o escape da morte, a vitória do povo de Deus. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Os israelitas tinham de ir além do sangue, tinham de assar o cordeiro e comê-lo. Por quê? Porque eles tinham, queridos, uma viagem para fazer e uma batalha para ganhar. O sangue não seria suficiente para fazê-lo superar o problema, superar problemas, superar a prova, as circunstâncias, etc. Enfim, todas as suas necessidades era necessário mais. E Deus disse: preparem-se para sair. Eu lhes darei força para marchar. Aprontem-se para ultrapassar os limites egípcios. Eu lhes darei força para vencer. Aleluia! E a força será do cordeiro que vocês comerem. Vocês não terão tempo para se preparar para alguma circunstância. Saciem-se, comam a noite toda. Preparem-se, coloque o cajado na mão, calcem os sapatos, porque depois que tiverem comido o cordeiro, precisarão marchar. Vou guiá-los para fora do Egito pelo poder do cordeiro que está em vocês. Aleluia! Em Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 12, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior,
toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Queridos, de acordo com o relato aqui de Lucas, percebemos que uma noite antes de entregar a vida para expiar os pecados da humanidade, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Jesus, sabendo que em poucas horas ia ser torturado, morto, ele declarou: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Está muito próximo, irmãos. Aleluia! Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, versículo 19. Então tomou o cálice nas mãos e explicou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 20. Queridos, em poucas horas, Jesus se tornaria o Cordeiro imaculado do sacrifício, morto para remover os pecados da humanidade. Por meio da sua morte, Jesus cumpriu a Páscoa como Cordeiro de Deus. Foi morto e o seu sangue foi derramado para nos redimir dos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O seu sangue, o sangue de Cristo, derramado na cruz e aspergido sobre a nossa vida, nos purifica do pecado e nos livra da escravidão de Satanás e da morte eterna. Louvado seja Deus. Queridos, a vontade de Deus é que guardemos a Páscoa. Paulo recomenda aos coríntios: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente sois, ou como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. O fermento velho ao qual Paulo se refere é o pecado, meus queridos. O pão sem fermento, comido durante a refeição da Páscoa, com o cordeiro assado, representava a vida pura e sem pecado de Cristo. Aleluia! Os filhos de Israel se regozijavam perante o Senhor, celebrando a Páscoa. Eles iniciavam cantando os Salmos 103 e 104 e terminavam cantando os Salmos 105 a 108. Queridos, a Páscoa era esse tempo de regozijo e celebração para eles. O termo Páscoa vem do vocábulo hebraico Pesach e significa passar por cima, uma alusão à passagem do anjo da morte sobre as casas ungidas com sangue. Aleluia! Façamos o mesmo diante de Deus. Regozijemo-nos, sabendo que o sangue de Cristo nos libertou completamente da escravidão de Satanás. Devemos purificar-nos de
todo pecado, o fermento da maldade e da perversidade deve ser lançado fora. Glória a Deus. Assim como os israelitas comeram o cordeiro pascal e receberam força e suprimento para a sua jornada após a libertação do cativeiro do Egito, semelhante modo, devemos buscar força para marchar e força para vencer em comunhão com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O hino 20 da nossa harpa cristã. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Por meio do sangue de Cristo, queridos, o Cordeiro pascal, o cativeiro que o inimigo impôs sobre nós já foi anulado. Aleluia! Guardemos a Páscoa, tomando posse pela fé das provisões divinas, salvação, libertação, cura, força, sabedoria e tudo mais que ele reservou para nós. Aleluia! O sangue de Jesus é a base e a garantia da nossa libertação. Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna salvação. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Cristo hoje, aleluia, está com as suas mãos estendidas, dizendo: tomem, comam, este é o meu corpo, que foi partido por vós, por vocês. Tomem, bebam o meu sangue, que foi derramado por vocês. Ele preparou a refeição e nos convida a cear com ele. Participar da aliança, não apenas uma cerimônia externa, como os rituais da Páscoa que os judeus observavam. É uma aliança de sangue, na qual nos apropriamos diariamente, queridos, das promessas à nossa disposição por meio da oferta do sacrifício do corpo ensanguentado de Jesus Cristo. Aleluia! O seu sangue, a sua vida flui através de nós. Que privilégio! Assim, por meio do compartilhamento contínuo de sua carne e de seu sangue, temos vida e vida em abundância. Em João, capítulo 6, versículos 53 a 58, Jesus explicou aos judeus: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, o poder salvador, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei dos mortos no último dia. Aleluia! Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aleluia! Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu, da mesma maneira, habito continuamente nele. Da mesma forma que o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por sua vez, viverá por minha causa. Louvado seja Deus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná
e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amados, lembremos-nos do que Paulo nos disse aos Efésios, capítulo 5, versículos 30 e 32. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia! Em Gálatas 2:20, Paulo também diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado seja Deus. Feliz Páscoa, amados do Pai.